Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, você está no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista Marcos Vasconcelos e o cronista esportivo Alberto Oliveira. O nosso convidado de hoje é o presidente do Centro Esportivo Alagoano, Omar Coelho. Seja muito bem-vindo, presidente Omar. Muito obrigado. Omar, no ano passado, em dezembro, você venceu as eleições para comandar o Centro Esportivo Alagoano. De lá para cá, qual foi o seu principal desafio? Todo dia é um desafio novo. É uma intensidade tão grande que eu não estava preparado, não. Eu não imaginava que fosse assim. Eu dirigi diversas entidades já, entidades inclusive de iguais, como a OAB, a Associação dos Procuradores, mas o futebol é um mundo totalmente diferente. Muita gente dizia, nos cursos que eu fiz, que o futebol não é para qualquer um e que eu não tinha talvez o perfil, né, de presidir um clube, porque o futebol não pode ser para pessoas do bem. Isso eu discordo, estou vivendo essa experiência, né? Não tem sido fácil nesses últimos tempos, mas eu tenho plena convicção que o resultado desse trabalho daqui a mais 2 anos, 3 anos e meio, será satisfatório e nós vamos mostrar que a pessoa do bem e de bem pode sobreviver dentro do futebol. Presidente Omar, como você viu a questão da eleição no ano passado, uma espécie de racha dentro do grupo, uma candidatura de outro nome também, isso daí já foi ruim, o início do seu trabalho? Na verdade foi péssimo, né? O CCA, quando ele está unido, ele progride. E o que nós tivemos naquela eleição foi um fato meio inédito. Por que o ineditismo? Não é da disputa que ela é normal, né? É porque se criou um anteparo, assim, para a minha candidatura, para que ela não evoluísse, e que, quando eleito, a gente foi ver dentro do Conselho, a rejeição não era a mim, na verdade, né? Jogavam uma forma na campanha e o procedimento depois de eleito foram outros. Hoje eu posso assegurar a você que, graças a Deus, a nossa rejeição dentro do Conselho ela é mínima. Barulhenta, mas mínima. Qual a sua relação com o Marcelo Brabo hoje? O Marcelo foi meu companheiro de ordem, né? Foi meu conselheiro. Na advocacia nós temos um ótimo relacionamento e pessoalmente nós convivemos muito bem. No CSA não há mais esse relacionamento porque o Marcelo não se elegeu conselheiro. Então ele está afastado do clube, né? Não vejo. Mas a minha relação pessoal com ele sempre foi de um bom relacionamento. Omar, você falou da questão da pessoa boa, do bem no futebol. No futebol tem que ter truculência para lidar com atleta, com dirigentes. É assim que funciona na prática? Essa é a prática, mas não é o que eu tenho usado. Eu acho que autoridade não pode ser confundido com autoritarismo, né? Então, a minha relação hoje com os jogadores é muito bom, é muito boa. Os jogadores compram a nossa dor, né? Tem demonstrado isso, e apenas que dentro de campo as coisas não têm funcionado, por vários aspectos. O principal deles, a meu ver, e cada dia mais a gente segue essa linha, é de que há uma instabilidade emocional, falta de confiança nos jogadores, ocorrida desde aquelas 2 derrotas nos pênaltis, e que a gente não conseguiu reverter. Só que de um período para cá, a gente tem trabalhado o lado emocional dos jogadores. Existe algum trabalho psicológico?
existe e vai começar mais efetivamente agora, já porque infelizmente tivemos essas mudanças dos treinadores, né? Coisa que todo mundo sabe que eu não gosto, né? Para mim o treinador tem que desenvolver totalmente seu trabalho, mas que a pressão é muito grande e às vezes o próprio treinador não se vê confortável na situação, como foi com o professor Moza, né? E com o professor Valentim, que eu reputo um dos melhores treinadores que já passaram, pelo menos no CSA, a falta de resultado, né? Jogador derruba técnico? Eu acho que jogador querendo derruba técnico, mas eu não acredito que o nosso elenco tenha essa motivação, não. Volto a repetir, há uma falta de espírito lá dentro de cada um, né? Falta segurança e aí fica aquele jogo muito mastigado. Tínhamos isso na primeira nossa disputa, em relação ao CSA estava péssimo. O técnico Agel saiu, o Adriano assumiu aquela partida e eu tive uma palavrinha com os jogadores e o que eu pedi foi que eles esquecessem que estávamos sendo pressionados, éramos os últimos colocados na tabela, não tinha torcida, né? Digo, lá fora a torcida acha que a gente vai perder para o Cruzeiro. O Brasil acha que a gente vai perder para o Cruzeiro. Então, se a gente vai perder, pô, joga com vontade, joga com aquela tentativa de dar um drible, 2, não conseguir, continua insistindo. Quando a gente joga na praia, a gente não joga por alegria, vamos fazer isso. E ganhamos daquele jeito, e aí teve aquela subida maravilhosa, batemos na trave 2 vezes, numa situação um pouco diferente de hoje. Primeiro, o campeonato que nós estamos disputando é o mais duro de todos os tempos, né? Só tem campeões lá dentro, são 6 campeões ou 7 campeões brasileiros nessa Série B atual. A gente não tem uma folga financeira como tínhamos nos outros anos, que ainda era resquício do que nós arrecadamos na Série B, na Série A, então deu para diluir. E a chamada janela, né? Porque a gente podia estar ajustando o time durante o transcorrer do campeonato. E nós ficamos tendo que ficar aguardando a janela para poder dar uma reformulada. E agora a gente espera que a coisa mude e que a gente passe a, pelo menos, assegurar a nossa permanência na Série B. E mais uma coisa, com a vivência que eu tenho hoje, nesse período tão tumultuado, eu tenho certeza que aqueles erros que nós cometemos, nós não iremos cometer mais. E é fruto de quê? Da falta de conhecimento, da vivência, né? Acreditar por acreditar só não é um ponto fundamental para quem está dirigindo um clube. Marcos Vasconcelos. Bem, Omar Coelho, presidente da OAB Alagoas, Omar Coelho, presidente da Associação dos Procuradores e Omar Coelho, presidente do CSA. Qual está sendo mais difícil? Qual a experiência que está sendo mais difícil para você? Cada uma tem o seu significado, né? Eu posso dizer que as minhas presidências, elas não foram fáceis, mas em matéria de intensidade, de um clube de futebol não tem igual, não. É pressão 24 horas, é pressão de todos os lados. Para vocês terem uma ideia, eu fui presidente 3 vezes da Associação do Estado de Alagoas, 3 vezes da Nacional e vivia muito fora. 6 anos da OAB, né? São 2 gestões, também vivendo muito fora. A família nunca reclamou de nada. Com uma semana que eu estava presidente do CSA, já diziam, você não tem mais tempo para nada, né? Porque é intenso. O futebol não tem hora. Né? Você receber ligação a 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, e tudo envolvendo o time de futebol, o CSA mesmo. Não é ligação da torcida, é a ligação dos problemas internos que existem dentro do clube. E além disso, muito mais intenso. Da alegria para a tristeza em um pulo. Sim. A pressão para o alívio também. Sim, mas isso faz parte da vida, né? Quando eu estou sob pressão, eu até acho que trabalho melhor. E gosto de desafios, né? E gosto de enfrentamentos. Foi isso que eu fiz a minha vida toda. Até a minha mulher Flávia estava dizendo, você está muito paz e amor, você não é assim, né? Você seja você mesmo. E eu tentando controlar minhas emoções para não ir para o confronto realmente. Mas chega um ponto que você tem que ir tirando as suas cascas, né?
e sendo você mesmo. E hoje eu me encontro hoje muito mais à vontade para os enfrentamentos do que logo no início. Porque também conheço mais o métier da coisa. Chamar o Alberto Oliveira para o nosso bate-bola, ao passo que agradeço a sua participação, Alberto. Seja muito bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado pelo convite. E o seu mandato é de 4 anos. Não tem nem 6 meses de administração, mas já tem o Fórum Omar. Omar vai sair do CSA? Omar vai segurar essa pressão? Eu vou sair do CSA quando deixá-lo na Série A, né? E espero consolidado em 4 anos. Muito me foi dito que eu não conseguiria em 4 anos deixar o CSA consolidado. O que eu vi muito é que clube em emergentes, ele sobe e desce, mas a gente tem uma ideia de chegar e consolidar e ficar. E sem sombra de dúvidas, com isso eu posso contar com todo o planejamento que foi feito e que será feito agora mais apuradamente para o ano que vem, e contando também que temos um aparelho de primeira grandeza, que é o nosso CT, né? Hoje a gente não tem condição de usufruir do melhor, porque nós temos problema de campo. A gente estava sendo obrigado a treinar na ABB, porque o campo lá do CT não tem qualidade de drenagem, com as fortes chuvas que vinham caindo, né? Uma estrutura em si, a gente tem uma base que está capengando, onde é que nós devemos fazer um investimento muito grande para poder dar qualidade e aí trazer recursos para o clube. Então, é um emaranhado de coisas, mas que eu acho que o final será muito positivo. E, por último, a gente ter a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa. Mesmo que a torcida hoje se revolte, e aí essa torcida foi alimentada, né? Ela está sendo alimentada. Quem alimenta essa torcida, presidente? Aí são aqueles que são nossos opositores, né? Porque, veja bem, o futebol é uma coisa interessante. Tem fogo amigo dentro do CSA? É uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, né? O CSA, eu acho que é um dos únicos clubes que o fogo amigo é constante lá dentro, né? Mas hoje estamos em paz. Eu sempre fui conhecido como o bombeiro do CSA, né? O que apagava os incêndios. E na minha gestão, eu comecei com um grande incêndio, mas hoje está as 3 peças que eu acho que sejam fundamentais, e juntamente com todo o corpo de conselheiros, estamos afinados. A nossa relação hoje com o presidente Rafael Tenório é uma relação estável, e eu espero que continue assim, né? O Raimundo Travares veio exatamente para nos dar esse suporte na área do futebol, porque eu sempre disse, eu sou administrador, né? Eu sou gestor. De futebol eu conheço como qualquer torcedor conhece, né? Nunca fui jogador de futebol profissional, só brincava até a universidade, e não tenho esse conhecimento para discutir isso. E por isso eu sempre preciso de pessoas qualificadas para nos dar orientação. O que eu não faço hoje e que fiz logo no início foi talvez não deixar o meu sentimento tomar a frente daquilo que estavam me propondo, né? Mas isso faz parte do amadurecimento e eu tenho certeza que o ano que vem vai ser muito melhor. Presidente, você tocou num ponto chamado planejamento. O que você faria diferente de 2022 para 2023 em relação ao planejamento do futebol do Centro Esportivo Alagoano? Com a experiência que eu tenho hoje, é dizer alguns nãos, né? Porque algumas coisas eram me propostas e eu não sentia convicção naquilo. Contratações, por exemplo? Contratações, por exemplo. E terminava cedendo, porque não tinha, talvez, maiores argumentos em relação àquilo que estava sendo proposto, né? E hoje eu estou muito tranquilo para dizer não e que a gente toque para frente. Existe pressão de empresários para a questão de contratação de jogadores para clubes de futebol? Isso é uma constante, né? Eu recebo diariamente mensagens, telefonemas. Não tem mais aquele DVD, mas tinha aquele WhatsApp do videozinho do jogador. Não, tem o WhatsApp com os videozinhos do jogador. E o que eu digo a todos, isso aí foi desde a primeira vez e eu continuo fazendo. Digo, olha, quem decide essa questão do futebol não sou eu. Não adianta eu ver o vídeo, mesmo porque eu acho que o vídeo engana muito, né? Com a edição hoje, com a edição você só mostra o que é bom, não mostra o que é ruim do cara, né?
Então eu passo imediatamente, eu digo, eu não discuto sobre futebol. Aí mando para o executivo de futebol ou o diretor de futebol, que eles sim, e depois eles trazem se vale a pena ou não. E uma coisa que eu não fazia também logo no começo, e passei a fazer, é ir buscar no Igol, nesses bancos de dados de atletas, o que ele vem jogando, o que ele não vem jogando, se está parado, né? Nós fizemos muito isso. Eu acho que uma coisa que nós temos muito a lamentar é que com a história de que a gente recupera jogador, o CSA virou uma mãe, né? Então o cara vinha para cá, eu estou parado há 1 ano, eu queria me recuperar e se me condicionar, vocês me contratam. E nós fizemos isso. Né? Funcionou, presidente? Não, infelizmente não funcionou. Jogadores de alta qualidade, mas que não é em 3, 4 meses que se recuperam, né? E isso não foi tão bom para a equipe nem para a gente. Financeiramente né? foi um mau negócio? Não, financeiramente não pode dizer que foi mau negócio não, porque você pagar num jogador de nome, né? Pagar um salário mínimo para ver se ele voltaria à forma, para depois ele performar, isso aí, só a vinda desse nome para cá já levou o nome nacionalmente do CSA. Mas o resultado não foi tão bom assim. E é por isso que a gente não vai fazer mais isso. Presidente Omar, né? O Brasil tem a ideia do clube que é aquele presidente que o dinheiro é dele, ele banca tudo, né? Ou seja, para ser presidente de time aqui, principalmente no Nordeste, tem que ser uma pessoa com o cacife, com dinheiro. Né? A ideia de implantar o clube, né, empresa, uma gestão empresarial no CSA, para acabar com essa, olha, o presidente, quem assume, tem que ter dinheiro para bancar, para contratação e tudo mais, até para a compra de um ônibus, para ceder um ônibus para o clube? Essa pergunta é muito boa porque deixa esclarecer muita coisa. Né? O presidente Rafael, que foi o nosso mecenas, né, foi o cara que teve coragem de botar dinheiro e tirar o CSA da situação que se encontrava, e por isso é reconhecidamente o melhor presidente que já passou pelo CSA, ele fez isso. Mas, terminado 2017, o CSA não precisou mais viver dos recursos do Rafael Tenório. E tanto que em 2019, nós pagamos tudo que ele tinha colocado, onde ele não veio a perder nada no campo financeiro. E desde 2018, o CSA não precisava de alguém estar colocando dinheiro lá. Nós compramos um ônibus, compramos 2 ônibus, né, porque pagamos o que vinha sendo usado. Também, hoje faz parte do CSA, não faz mais parte do antigo proprietário, e isso fez caminhando com as próprias pernas. O CSA hoje não precisa de ninguém para colocar dinheiro. E eu tenho certeza que, se for preciso, não faltará, né, nem de minha parte, nem de outros conselheiros, essa posição de colocar dinheiro, mas não precisa. Futebol é altamente rentável. E foi isso que me chamou a atenção. Né? Eu digo, por que o futebol é altamente rentável e os clubes estão quebrados? Tem alguma coisa errada nisso. Né? E também descobri que há uma facilidade muito grande de você tirar dinheiro do clube. É uma coisa impressionante. E como eu venho do serviço público, venho de regras, venho tudo mais, eu estou tentando implantar isso no CSA. Nós temos, desde o início de ano, um planejamento estratégico sendo elaborado e agora executado, para que quando a gente chegue lá em cima, que ali vai ser realmente a nossa casa, com toda a estrutura, a gente tenha procedimentos rotineiros, né, de controle de todas as formas, para que as coisas andem bem. Uma coisa já está implantada. No lado financeiro, que é o que mais me preocupa, né, nós temos hoje, mensalmente, a gente fecha o mês, já entrega o balanço, e passa diretamente para auditores independentes, que foram contratados uma empresa específica para futebol, lá de São Paulo, que nos está dando essa assistência. Trimestralmente, a gente entrega dentro do prazo ao Conselho Fiscal, e como o Conselho Fiscal não tinha essa habilidade, porque os anos anteriores a gente passava meses, anos, para entregar tudo de uma vez só, né? E ficaria aquela correria. Hoje eles estão também se adaptando a esse novo ritmo de receber mensalmente, para que a gente venha, após essa apuração desses últimos anos, eu soube essa semana que o trimestre
da última gestão nossa com o Rafael já foi entregue definitivamente ao Conselho Fiscal. Ele já terminou o parecer e agora os nossos trimestres, né, porque já estamos no segundo, também já estão em franco andamento. E eu espero definitivamente não só levar para o Conselho para ser aprovado ou rejeitado, coisa que eu não acredito de jeito nenhum, e daí por diante isso se tornar uma normalidade. Tanto que em busca dessa normalidade, eu estou o quê? Estou colocando no site, né, trimestralmente as nossas receitas, mesmo que ainda não tenha o parecer do Conselho Fiscal, nem dos auditores independentes. Alberto Oliveira. Falou-se agora há pouco de uma relação estável entre os poderes do clube, né? Eu até brinquei que era um trisal, né? Porque é o Omar, Rafael e Raimundo. Essa é uma relação institucional ou são amigos de conversar, de compartilhar situações, trocar ideias? Vocês voltaram a se juntar em nome do CSA ou há uma relação entre vocês? Na verdade, é em nome do CSA. Né? Eu nunca, em momento nenhum, e isso eu sempre digo, deixo bem claro, eu nunca, em momento nenhum, repito, eu ataquei o ex-presidente. Né? Na verdade, quando eu saí em defesa de algumas coisas, é porque eu não achava justo o que estava sendo colocado, mas sentamos, aí nós discutimos. O lado pessoal nunca foi mexido, na verdade. Né? Sempre tive, esse período todo, com o Raimundo e com o Rafael, um ótimo relacionamento no campo pessoal. E no campo institucional, nós tivemos descompassos. Mas que essa última conversa que nós tivemos, eu e o Rafael, a gente viu, e foi uma conversa muito aberta. Olha, você errou por isso, eu errei por isso, vamos consertar e tentar ajudar o CSA, que é o mais importante. E eu creio que, espero, na verdade, que isso venha acontecer. Agora eu tenho a consciência muito tranquila que não fiz nenhuma movimentação de afastamento, nem nenhum de outro. Na verdade, eu sempre quis aglutinar. E hoje, além dessas lideranças, né, que são pessoas, a gente tem o apoio praticamente integral do nosso conselho. Presidente Omar, a gente vai para o intervalo e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, você está de volta no programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui na bancada o também jornalista Marcos Vasconcelos e o nosso convidado de hoje é o cronista esportivo Alberto Oliveira. Seja muito bem-vindo novamente, Alberto. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Centro Esportivo Alagoano, Omar Coelho. Presidente Omar, recentemente aconteceu um fato lamentável, que foram algumas pichações na sua residência, em tom até de ameaça. Como é que você viu essa situação? Como é que anda esse caso? Eu achei lamentável, né? Eu tenho dito que admito qualquer revolta da torcida em relação ao presidente, que afinal é quem representa a instituição, e nós não estamos indo bem no campeonato, mas no campo do futebol deve ficar no futebol. Né? Eu, quando fui ovacionado de forma assintosa, né? Xingado, na verdade, pela torcida, eu, em respeito a ela, ainda me levantei e fiquei ouvindo aqueles apupos, apesar de achar injustos
em relação a mim, mas aceito qualquer coisa que venha dentro do estádio. Agora, saiu dali, passar para o campo da familiar, eu não aceito. E foi por isso que, após aquele episódio terrível, que eu acho que já está superado, eu fui à polícia, abri um BO, o inquérito está em tramitação e eu espero que aquelas pessoas responsáveis pela pichação sejam punidos severamente pela justiça, porque o futebol precisa mudar, né? As torcidas organizadas, elas são importantíssimas para o clube, mas a violência que algumas trazem é inaceitável. Eu não acredito nem que essa seja a essência da Mancha como das demais outras, mas é inaceitável e só ações, eu acho, com a reprimenda judicial é que isso possa vir a acabar, porque eles não podem ficar na impunidade, né? Hoje eu posso dizer que tive conversa com alguns diretores da Mancha, as coisas estão bem alinhadas. É uma boa relação? Era uma boa relação que desonerou com aquele ato criminoso, né, daquelas pessoas que estiveram lá, porque, pelo que me foi dito, não foi um ato da Mancha, mas sim de alguns membros dela com outras torcidas organizadas, mas o fato é que é inaceitável, né? E depois dessa conversa que nós tivemos essa semana com alguns de seus dirigentes, eu creio que a coisa vai acalmar. Foi um ato patrocinado pelo pessoal dessa torcida organizada? Ou ainda está em investigação? Não, está em investigação, isso aí é a polícia quem pode dizer, né? O fato é que saíram lá da ABB e um grupo menor esteve na porta da minha casa, picharam com ameaças. Eu recebi muitas ameaças pelo WhatsApp e que alguns eu encaminhei também para a polícia, né? E o cara deixa o nome, deixa o registro e tudo mais. Então essas pessoas deverão ser ouvidas, mas o fato é que não dá para aceitar. Extrapola a relação de torcedor-clube. Se torna um criminoso de fato, não é, presidente? Totalmente. Sai do princípio da legalidade, né? E eu, como sou um cara do direito, que vim de uma formação, não posso admitir. Não é o fato de hoje ser cartola que eu deixo de ser o Omar Coelho, que foi procurador-geral, um advogado e que faço respeitar o meu nome. Então, para ser achincalhado por pessoas que não têm a menor qualificação, né, porque acham-se no direito de externar sua revolta em nome de um presidente, isso eu não concordo e por isso, quando acontecer, vão responder. Marcos. Torcedor é para torcer, é para ficar alegre, para ficar triste quando o time perde, né? Mas alguns clubes, isso passou a ser costume de há uma interferência, principalmente dessas torcidas organizadas, né, na administração do clube. Como está sendo agora esse seu trabalho de colocar, não, torcida organizada tem que ficar para torcer e não para interferir na administração, no cronograma do clube? Não, na verdade, as torcidas organizadas, segundo a grande maioria, elas dizem que ajudam um pouco, porque ou você é associado de uma torcida organizada, você não se associa ao sócio-torcedor, primeiro, né? Porque os recursos dá para sustentar um ou outro. Esse é um ponto. Mas elas são importantes na motivação que dá dentro do estádio. E é por isso que elas são alimentadas pelas gestões, né? Eu cheguei e tinha uma situação em relação às torcidas organizadas, eu até ampliei questão de acesso ao estádio e tudo mais, para a gente ter mais pressão, mais torcida. Agora, quando você começa a se desviar disso e passar para a criminalidade, a gente tem que dar uma correção de rumo, mas eu espero que isso já seja uma folha virada, né? E que a gente volte a ter uma relação razoável, pelo menos. Ô, presidente, existe uma mística que muitos dirigentes contribuíam com ingressos para essa torcida organizada. Isso seria uma espécie de um afago para eles. E quando chega uma pessoa que tem outra leitura, ou que não comungue dessa linha, existe uma perseguição para o dirigente, para o presidente. Isso é real? Não, aqui as diretorias elas liberam uma cota, isso é verdade, não é mentira não. E a gente não mexeu nessa questão das cotas, né? Porque sabe da importância disso.
Agora, volto a repetir, por um mau momento do clube, né? Imaginar que eu tenha ido para o CSA para levar o CSA para a Série C e para acabar com o CSA é uma estupidez, né? O meu esforço é de fazer o melhor dentro da gestão, inclusive para superar o que eu acho que é quase insuperável, que é a gestão do Rafael Tenório, por todas as conquistas que ele obteve durante esses 6 anos que passou lá dentro. Alberto Oliveira. Eu vou continuar nesse tema, Omar. As organizadas normalmente trabalham muito com intimidação. Eles pressionam, eles usam da força, eles usam dessa intimidação. O futebol precisa reagir a isso. Mas qual é o preço dessa reação? O preço dessa reação é passar o que eu estou passando, porque eu reagi a isso. Eu não vou ceder à pressão. Aliás, eu nunca cedi à pressão a minha vida toda. Comecei na vida pública com 27 anos e nunca baixei a cabeça. E não é pressão, e eu disse a eles, olha, quanto mais pressão de cá, você vai ter de mim. Porque eu trabalho sob pressão. Acho que, inclusive, estou dando uma contribuição, para o futebol em fazer esse enfrentamento, e porque é inadmissível você misturar a vida privada do cidadão com o futebol. Na hora que você permitir que isso aconteça, você está levando os dirigentes de futebol para uma criminalidade, pô. Você vai começar a compactuar com o que é errado, com o ilícito. O senhor imaginaria que em algum momento iria receber esse tipo de pressão e já vivenciou outras situações na sua vida de dificuldade, mas imaginaria que no futebol precisaria ao Conselho de Segurança, precisaria ter seguranças à sua disposição para um momento como esse, em relação a isso que aconteceu no futebol? Não, acho que eu não imaginar isso, não imaginaria não. Eu tinha convicção que no momento do declínio do futebol, as coisas iriam ficar mais difíceis. Mas esse tipo de precisar andar com segurança, não. Inclusive, na reunião que nós tivemos com os diretores da Mancha, eles deixaram bem claro que eles não controlam o todo, né? E quando eu falei para justificar a questão da ida lá à minha residência, e quando eu falei, disse, mas o senhor fique tranquilo que ninguém vai tentar contra a sua vida. Eu digo, ótimo, mas você já acabou de dizer que não controla o todo. Eu posso lá imaginar que algum cabra desorientado, drogado, sei lá o quê, vinha tentar alguma coisa comigo, né? Quem é que pode, se você não controla, e está bem claro que você não controla, porque a justificativa é, vocês não programaram ir na minha casa, e foram. Então como é que você quer que eu fique tranquilo, meu amigo? Né? Eu nunca tive medo da morte, nunca, porque desde cedo eu recebi ameaças nesse estado. E quem é mais ou menos da minha idade sabe por tudo que eu já passei. Então, nunca tive medo, e não tenho, mas também não vou deixar de me proteger para poder continuar fazendo o meu melhor para o CSA. Né? Porque o que tem... A gente, quando discute internamente, bicho, a gente está fazendo tudo certo. Tem nada de errado. E por que isso estamos tendo que passar por isso? Mas é aprendizado, né? O dia a dia que vai fazer a gente melhorar mais essa questão do gerenciamento do futebol. Porque administrativamente, eu posso dizer, o CSA está dando um salto de qualidade sem tamanho. Depois de tudo isso, veio muito fora Omar. Em casa, a família disse, saia Omar? Aí é quase unanimidade. É quase unanimidade, né? As minhas filhas estão revoltadas comigo, as que moram fora. Porque até as ameaças foram generalizadas, né? Minha mulher recebeu ameaça, minhas filhas receberam ameaça, né? Uma filha que mora em São Paulo disse, pai, tem um monte de gente aqui pedindo para me seguir. Quando eu fui ver, é tudo torcedor do CSA. Eu não vou aceitar ninguém. Eu digo, não aceito não, filha. Fica aí com a sua vida tranquila aí, mas não. Quer dizer, é muita pressão e é desequilíbrio, cara. É desequilíbrio. A gente já viveu isso em outras situações, né? Eu não acho que o CSA vá cair. O CSA está passando por um bom momento, um mau momento. A gente levantou ontem, todo dia a gente faz um levantamento do que pode, por mais pessimista que nós sejamos, a gente não vê essa possibilidade do CSA ainda cair, né? Porque nós temos um elenco qualificado, e é só
pegar o rumo que eu acho que vai chegar e a gente sai dessa. Presidente Omar, falando de CSA, é inevitável a gente falar de política partidária. Nos últimos anos, a gente teve muitos políticos envolvidos na política do CSA, chegando até a presidência. A política partidária foi nociva para o Centro Esportivo Alagoano ao longo dessas décadas? A gente sabe, né, que se aproveita do futebol para se usar na política. Isso é muito claro e é realmente uma coisa impressionante. Posso assegurar aqui a vocês, com 6 meses de gestão, eu sou muito mais conhecido do que muito vereador, muito deputado estadual, né? Federal também. A visibilidade é tremenda, é impressionante. Eu fiquei impressionado de parar para pegar um McDonald's para minha filha e o cara dizer, o CSA vai sair dessa? Né? Em todo lugar você encontra alguém que lhe conhece. Um amigo meu que estava no interior, que o carro atolou, trouxeram um cara com um maquinário para puxar o carro, um trator, e o cara, quando foi xingar, xingou no meu nome. Se eu vou falar no que existe de pior hoje, esse tal de Omar Coelho, no interior de Alagoas. O cara veio me contar disso, mas eu não aguentei, bicho. Comecei a me abrir, porque eu digo, não é possível, aqui, no fim do mundo desse, o cara é um azulino, disse, o que existe de pior hoje é Omar Coelho. Aí, quer dizer, a gente sabe e as pessoas se aproveitam. Eu até disse nessa reunião com a Mancha, eu disse, olha, a minha experiência política já passou. Eu não quero mais. Os meus amigos que querem me ver ainda na política, que acham que a gente podia trazer alguma coisa diferente, quando eu assumi o CSA, a primeira coisa disseram, agora vai, depois que você sair do CSA, mas eu estou no CSA e tanto que vocês podem ver o quanto eu me resguardei. Né? Eu não sou esse presidente que está na mídia constantemente, não estou usando minhas redes sociais, mesmo porque eu sabia que nesse momento de mudança a gente tinha que ter muito equilíbrio para não criar nenhum sentimento de revolta ou de insatisfação de outras pessoas que vivem o CSA nesse campo político. Foi nociva a política partidária para o CSA? Ah, sim, eu não tenho dúvida, porque você se promoveu e não cuidou daquilo que era mais importante, que era a instituição. Mas isso não se aplica ao presidente Rafael Tenório, né? Porque ele cuidou do CSA e o fato dele ter ido para o Senado, eu posso lhe assegurar que teve a visibilidade do CSA, sem dúvida alguma, mas na época nós estávamos no Podemos, eu era o presidente do Podemos, e nós fizemos essa transação, digamos assim, porque eu via e vejo no presidente Rafael Tenório uma pessoa que pode dar muito mais para Alagoas do que só para o CSA. Omar Coelho não tem interesse mais em política partidária? Não, de jeito nenhum. A minha convicção hoje é de trabalhar pelo CSA. No dia que eu deixar o CSA, eu posso pensar em outra coisa e creio que não vá pensar, porque eu já estava pensando em começar a cuidar da minha vida, da minha família, viajar, aproveitar a vida, né? E me envolvi nesse imbróglio. O senhor se arrepende? Eu posso dizer que já passou pela minha cabeça umas 4 vezes um arrependimento, sabe? E uma renúncia? Não, renúncia não. Renúncia de jeito nenhum. Eu posso vir a renunciar deixando o CSA numa alta, numa qualidade aceitável por algum problema familiar ou de saúde. Mas renunciar por pressão, pode ter certeza, mais pressão, mais Omar na situação. Marcos Vasconcelos. Bem, Omar, na gestão do Rafael, Omar gerenciou a base do CSA. Há pretensão também, que quer queira ou quer não, revelar talentos aqui de Alagoas e também uma capacidade, reverter em dinheiro para o clube, investir na formação e não trazer jogador de fora e ter, olha, esse é da base, esse surgiu aqui no CSA, todo mundo aqui da base? Marcos, por sinal, essa pergunta é boa porque me tira de uma grande injustiça. Né? Como anteviam a minha chegada a presidente do CSA e essas pessoas que circundam o futebol têm sempre alguma coisa a ganhar com o futebol, como eu já disse anteriormente, começaram a campanha Omar acabou com a base. Foi o primeiro movimento contrário à minha chegada à presidência, era o Omar acabou com a base. Quando é uma puta de uma mentira. Né?
Ao contrário, eu fui o primeiro a levar a base do CSA para dentro da universidade. Hoje, todos os outros usam isso. O CRB está lá dentro da UFAL. A gente foi o primeiro a criar aquela situação, a trabalhar, mas veio a pandemia e uma decisão do presidente de fechar com a base, né? No meu primeiro ano, eu me lembro como se fosse hoje, do jeito que a gente estava trabalhando, o Raimundo Palmeira disse, ou Raimundo Palmeira não, desculpa, o Raimundo Tavares disse para mim, eita, você vai fazer barba, cabelo e bigode, vai ganhar o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. E na verdade ganhamos o Sub-17, nada mais do que isso, né? E o trabalho foi muito bem plantado. Mas, infelizmente, volto a repetir, com a pandemia e o fechamento da base, nós perdemos alguns jogadores, mas essa implantação, mesmo que precária agora, já está preparando o CSA que vem. E o foco fundamental da minha gestão é uma base realmente respeitada e de alta qualidade quando estivermos lá em cima. E a finalização do CT, presidente, quando é que chega? Em dezembro a gente está inaugurando o CT. Logicamente, tivemos que fazer algumas reformulações, porque senão nós não mudaríamos. O custo das coisas, o valor que se tomou e a exiguidade do tempo, para você ter ideia real, a obra mesmo de edificação começou só em janeiro, né? O que nós tivemos no final do ano passado foi terraplanagem, movimentação de terra. Mas ontem tivemos uma reunião com a empresa gestora e eles nos asseguraram que estaremos inaugurando em dezembro. Presidente, a gente sempre, com nossos entrevistados, a gente costuma perguntar, fora da política, fora do CSA, fora das suas atribuições no campo do direito, o que o Almar Coelho tem feito nas horas de lazer, com a sua família? O que é que o Almar Coelho tem feito? Rapaz, eu vou dizer muito pouco. Porque, como eu disse, o CSA toma o tempo todo nosso. Eu posso dizer que um dia em família, e por sinal foi nesse período, foi o melhor dia que eu já passei, foi esse Dia dos Pais agora. Está com a família no momento de lazer? Toda ela. Foram lá para casa, ficamos todos juntos. Eu não peguei o celular, deixei o celular no quarto, fiquei lá fora, realmente foi muito bom. Mas é muito pouco hoje que a gente está podendo desfrutar. E eu estou com o meu neto espanholzinho, que chegou aqui, e eu estou tentando arranjar sempre um tempinho para estar com ele, porque eles já voltam agora em setembro, e eu não posso perder essa oportunidade de estar com esse neto, já que os outros dois eu tenho aqui perto de mim. Entrevista boa, passa rápido, presidente Almar, e a gente espera aguardar você no programa Ponte aqui em outra oportunidade. Se Deus quiser, para a gente já falar do ano que vem, já brigando pela Série A. Obrigado. Marcos Vasconcelos, muito obrigado. Alberto Oliveira, muito obrigado. E você ficou com o programa Ponte até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.